Você já conhece o propósito de Deus para a sua vida? Você já aprendeu a discernir o tempo de Deus para o cumprimento do propósito dele na sua vida? Para meditar sobre isso, eu gostaria de trazer à nossa memória a vida de Moisés. Moisés, em um determinado momento da vida dele, da história dele, ele entendeu qual era o propósito de Deus para a vida dele. Ele entendeu que Deus queria usá-lo para libertar o povo de Israel da prisão, da escravidão no Egito, né? Alguém já disse que existem dois momentos muito importantes na vida do ser humano. O primeiro momento é o momento do nascimento da pessoa. O segundo momento importante é quando essa pessoa descobre para o que ela nasceu. Quando ela descobre qual é o propósito da existência dela. Então, Moisés, em um determinado momento da vida dele, ele descobriu qual era o propósito de Deus para a vida dele. E eu pergunto para você, você já descobriu qual é o propósito de Deus para a sua vida? É importante que você busque descobrir esse propósito, né? E quanto ao tempo certo de esse propósito se concretizar, é interessante também observar a vida de Moisés, né? Porque Moisés ele viveu 120 anos. Os 40 primeiros anos ele viveu no Egito como filho da filha de Faraó. Ele viveu no palácio, ele foi educado em toda a sabedoria e em toda a ciência dos egípcios. O segundo período da vida de Moisés, ele viveu no deserto, né? Ele passou no deserto cuidando de ovelhas que não eram nem dele, eram do sogro dele. E a última parte, o último terço da vida de Moisés, ele passa então liderando o povo de Israel no deserto, rumo, né, à terra prometida, vamos dizer assim. Então, a vida de Moisés ela pode ser dividida em três etapas de 40 anos. Né? Os primeiros 40 anos no Egito, a segunda etapa de 40 anos no deserto, ou seja, as duas primeiras etapas de 40 anos da vida de Moisés, ou seja, os 80 anos iniciais da vida de Moisés, ou seja, os 2/3 iniciais da vida de Moisés, foram anos de preparação, de treinamento de Deus, para que ele pudesse cumprir o propósito de Deus para a vida dele no último terço, nos últimos 40 anos da existência dele. Né? Então, é nos últimos 40 anos que ele liberta o povo de Israel do Egito, ele é um instrumento de Deus para libertar o povo de Israel no Egito, e ele é o líder do povo de Israel nos 40 anos no deserto, até que o povo entre então definitivamente na terra de Israel, né, na terra de Canaã na época, na terra prometida, e o propósito de Deus, a promessa de Deus se cumpra, né, para o povo de Israel. Então eu quero trazer essa meditação para você. Olha, no caso de Moisés, ele descobriu o propósito de Deus para a vida dele, e esse propósito só foi se cumprir no último terço da vida dele, né? Ou seja, ele passou 80 anos sendo preparado para que nos últimos 40 anos ele cumprisse o propósito de Deus na vida dele. Então, entenda que Deus permite, né, que nós sejamos treinados por muitos anos antes de nós cumprirmos o propósito que Deus tem para nós. Deus ele vai nos treinar muito, como treinou Moisés. Ele vai nos treinar de várias maneiras. Ele vai ele vai permitir que a gente passe por várias situações, né, de pressão, de dificuldade. Mas tudo isso faz parte do treinamento de Deus para que ele cumpra o propósito, o projeto dele na nossa vida, para que as promessas dele na nossa vida sejam cumpridas, tá? Então, não desanime, né? Você está no processo, nós estamos no processo de treinamento, e no momento certo Deus vai cumprir os propósitos dele para a nossa vida, tá? Quero só deixar essa mensagem, esse desafio para você. Busque entender qual é o propósito de Deus para a sua vida e busque discernir o tempo, né, do cumprimento desse propósito, que muitas vezes não é logo de cara, né? Existe um tempo de preparação, e muitas vezes a pessoa é preparada pela vida inteira para cumprir um propósito de Deus lá nos últimos anos da vida, da existência. Tá bom, gente? Medite sobre isso. Deus abençoe a sua vida. Vamos estar meditando nessas palavras. E se você puder, compartilhe
esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Recebe aqui um abraço forte do pastor Ronaldo Guedes Bezerra. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.